Shalom, obrigado por nos acompanhar todos os dias na nossa programação. Está começando mais um IECG para você, um programa para alcançar a sua casa, a sua família, abençoar a nossa cidade. Deus tem planos específicos para cada um de nós e os planos de Deus são tão extraordinários e que nós queremos que você seja alcançado pela palavra e pela palavra você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Deus nos fez com um propósito de governo, de domínio. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus e Ele deu o governo e autoridade sobre nós. Você pode governar, você pode exercer domínio e autoridade no mundo espiritual. E essa é a proposta nossa, ministrar a você, edificar a sua fé para que você se torne um campeão, um vencedor. Continue conosco na nossa programação e seja tremendamente abençoado. Graça e paz. Começa agora o IECG para você informativo. Dezembro, um mês de milagres. Creia, ainda há tempo para você ver um milagre acontecendo na sua vida. Apresente a Deus as causas impossíveis. É tempo de festa na IECG, dia de batismo. No dia 9 de dezembro nós teremos o batismo, a festa das águas, lá no CETOC a partir das 14 horas. Se você ainda não é batizado, procure seu líder de célula para mais informações, porque é necessário fazer a aula de batismo que acontecerá no dia 8 às 19h30 na IECG Centro. Vamos celebrar! O programa está cheio de novidades e nós estamos muito felizes porque você tem nos acompanhado todos os dias nesse horário. É verdade. No programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre sonhos, esperança, ansiedade. Teremos louvor com John Dias, um testemunho de reviravolta e uma conversa com o pastor Davi Lago sobre vida de filho de pastor. E no final, é claro, o nosso apóstolo fará uma oração abençoando você e sua casa. Continue conosco. É muito bom você também nos acompanhar pelas redes sociais e ser abençoado por lá também. Tu és bem-vindo aqui, desejado, adorado, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Levante suas mãos e cante Santo Espírito. Santo Espírito és bem-vindo.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Levanta suas mãos aos céus nesse momento, mais alto que você puder. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos dizendo: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Se você tem línguas nesse momento, se você ora em espírito, começa agora a aquecer o teu espírito. Vamos responder à presença do Espírito Santo que já está aqui nesse lugar. Vem. Fique à vontade aqui. Toque-nos nessa noite, Espírito Santo, vem. Vamos provar o quão real. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Vem inundar em ser. É o desejo do meu coração. Santo Espírito Santo, vem inundar, encher.
Graças e paz. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre esperança. E eu queria dar um versículo para você que está em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esperança é muito bom, né, vida? É muito bom. E chega nesse fim de ano, muitas vezes as pessoas já estão com o coração, agora só ano que vem. Mas a verdade é que cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Então, com o passar do dia, que você seja cheia de esperança. Não precisa esperar ano que vem, porque dezembro ainda tem muita coisa para acontecer. Muita. Tem muitos dias para nós vivermos ainda em dezembro. E eu sei que Deus, da noite para o dia, Ele pode fazer um grande milagre na tua vida. Amém. Eu sei que nós acreditamos que o trabalho ele é muito importante. E a Bíblia ela fala algo muito interessante, que aquele que não trabalha é melhor que não coma. E eu sei que nós somos sempre incentivados a trabalhar e a buscar os nossos objetivos e sonhos. E o que é sonho para você? O sonho é como se fosse um desejo, né? Não é aquele sonho que a gente tá falando que você dorme e sonha. Mas é um desejo que nasce no coração. E muitos deles não são alinhados com a palavra de Deus, ou seja, é melhor que não se cumpram. Mas os que são alinhados com a palavra de Deus, com certeza no tempo dele, é isso que muitas vezes a gente não entende, que a gente quer que aconteça no nosso tempo, quer que aconteça ontem, mas na verdade o tempo de Deus ainda não chegou e não tem como se realizar esse sonho, né? Eu entendo dessa forma também, porque nós colocamos alguns sonhos, nós temos alguns sonhos, alguns desejos. E eu acho que é impossível você conquistar um sonho sem você ter algumas metas, sabe? Sem você ter objetivos para você saber aonde você vai chegar, quando você vai chegar. E se você não estiver conectado com Deus, é possível que isso não aconteça. Mas sempre há esperança quando nós colocamos tudo nas mãos de Deus, né? Se você... Normalmente as pessoas no início do ano fazem aquela lista, né? De objetivos, de sonhos, todas as áreas da sua vida. Seja ela familiar, financeira. E se você pegar essa lista hoje e analisá-la, o que dependia de você para ser realizado e não aconteceu, mas o que dependia de Deus? E por que será que não aconteceu? Então acho que dezembro pode ser também um mês, né, que a gente estava conversando sobre balanço. Sim. Para a pessoa analisar e falar, olha, isso aqui não aconteceu por causa de mim, porque eu tive preguiça, porque eu não corri atrás. Outras coisas a gente não pode ficar chateado porque a gente entende, olha, Deus não quis, não foi o momento. Então acho que é interessante nesse mês de dezembro, a nossa igreja ela declara dezembro um mês de milagres. Porque você tá ali, aquilo que você não conquistou muitas vezes nos 11 meses, em dezembro Deus vai e te entrega. Mas será que você fez sua parte? Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é muito interessante, porque, por exemplo, esse programa que você está assistindo agora, o que nós estamos vivendo hoje como igreja, é um sonho antigo do nosso apóstolo. Ele já queria que nós, como igreja, pudéssemos entrar na televisão e fazer parte de uma influência através da televisão também. E esse sonho tem sido gerado dentro do coração dele há muitos anos. E quando a oportunidade chegou, nós estamos aqui. Então, toda a estrutura desse programa, que você talvez não conheça, mas existe toda uma equipe por trás que trabalha para fazer esse sonho uma realidade. E nós temos metas e alvos diários. Sim. Então, nós temos que editar o programa tal para o dia tal. Então, se você cumprir as suas metas diárias, eu tenho certeza que cada vez mais você vai estar perto do seu sonho. Você concorda? Concordo. Eu acho que a gente podia falar, por exemplo, se a pessoa não conquistou aquilo que ela queria na vida financeira, o que é que pode ter acontecido? O que ela deixou de fazer? Né? Eu fico pensando, será que você se especializou em alguma coisa, estudou para que você pudesse ter um aumento de salário ou conseguisse galgar uma posição melhor na empresa? Porque às vezes a pessoa, quero ser promovida e não faz um curso. Né? Hoje a gente tem uma gama de cursos online de graça e as pessoas elas não procuram especialização. Então na vida financeira, se você não alcançou o seu objetivo, pare e pense. Quanto você se dedicou para que isso acontecesse? E claro, acho que a gente não pode deixar de falar da fidelidade ao Senhor. Faça um balanço. Você foi fiel no dízimo, foi fiel na oferta, foi fiel nas primícias. Não foi e ainda quer que tudo se realize, né? A gente tem que fazer uma aliança com Deus para que as coisas funcionem na nossa vida. E eu entendo que dentro do que nós vivemos como igreja, a atmosfera em que nós vivemos,
todos são muito incentivados a estudar, a buscar. E para você ver, agora no dia 15 de dezembro, a Juventude Relevante vai estar fazendo uma aliança, uma parceria junto com a Anhanguera para promover um vestibular para os jovens ou as pessoas da igreja que quiserem, para ganhar um grande desconto e avançarem na vida. Então, o desejo meu e da pastora Rebeca é que as pessoas tenham grandes oportunidades para alcançarem os seus sonhos. Eu acho que a nossa função é abrir caminho para as pessoas atingirem aquilo que elas desejam e ficarmos caminhando junto com elas para elas também não desistirem. Porque muitas vezes a caminhada é cansativa, é dura e as pessoas pensam em desistir. Mas ninguém alcança sonhos sem um grande trabalho por trás. Então eu entendo que nós temos que trabalhar firme mesmo e termos esperança no Senhor, acreditarmos que Ele é por nós e que sempre nos lembrando daquele texto, eu gosto muito desse texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Senhor, Ele é por nós, Ele se alegra na nossa vitória, Ele se alegra quando nós crescemos. Então a gente está no final do ano, mas ainda há muita coisa para viver, há dias de conserto para vivermos, há dias de avanço para chegarmos e eu sei que isso pode acontecer na vida das pessoas também. Amém, é verdade. Então procure, né, se especializar, procure estudar, porque as portas elas vão se abrindo naturalmente. E também muita gente chega no final do ano, fica frustrado na vida familiar, por exemplo. Eu queria tanto que o meu parente se convertesse, que aceitasse Jesus e mais um ano passou e isso não aconteceu. O que você acha que as pessoas têm que fazer nesse momento? Interceder é óbvio, né? Eu acho que orar é uma coisa essencial. Mas existem outras atitudes também que a gente deve ter para conseguir ver a concretização da conversão nos nossos parentes, né? E o que a gente deve fazer, então, nesse momento que a gente está esperando? Olha, eu acho que o nosso apóstolo, ele fala muito sobre família e ele ama famílias. E ele fala sempre para nós estarmos com a nossa família, independentemente se elas acreditam ou não em Jesus. E algumas pessoas, elas acabam se afastando das famílias porque dizem, mas a minha família ela não acredita em Jesus ou não são cristãos. Não está nisso. Nós não deixamos de ter laços de sangue porque nós estamos aliançados através do sangue de Cristo. Não, nós temos que levar Jesus até a nossa família através do nosso comportamento. Amando os nossos familiares, tendo paciência e tendo esperança de que um dia o Espírito Santo de Deus vai fazer a boa obra dele. A nossa função é viver o Evangelho plenamente e não ser pessoas religiosas. Não posso isso, não posso aquilo, não posso estar com você porque, sabe, vai ter esse tipo de comida, esse tipo de bebida, vocês fumam. Eu acho que a gente tem que ponderar bastante. Nesse final de ano, sempre tem muitas festas, muitas celebrações. É importante você estar com sua família. É importante você levar Jesus para sua família através do seu sorriso, da sua presença, de um presente, através de um abraço, através de um me perdoe por aquela época que passou, sou uma nova criatura agora. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, sabe? Para nos aliançarmos mesmo, porque todos fazem isso. As empresas fazem balanços. Todos fazem um balanço para ver o que aconteceu durante o ano. E nós, como cristãos, temos que levar o amor para as pessoas. O amor, né? Temos que levar esperança. Olha, eu sei que talvez o ano foi ruim, mas temos que ter esperança em Deus. Deus, Ele é por nós. Deus, Ele é o Deus que nos dá chuva, Ele nos dá os frutos da terra. Ele há também de prover tudo aquilo que nós precisamos. Então é preciso levar fé para as pessoas também, sabe? Eu acho que é isso. Através das atitudes de amor. Sim. Né? Porque às vezes você fica lá, vamos pra igreja, você não precisa ir pra igreja, só falando, convidando. Mas na verdade a melhor maneira de se convidar alguém para vir para Cristo é sendo a imagem e semelhança de Cristo. Exato. Tendo as características que Ele teve. Então que você, por mais que você não esteja vendo mudança na sua casa, na sua família, tenha um posicionamento de um cristão, né? Que o cristão significa pequeno Cristo. Que você tem as características de Jesus. E aos poucos as pessoas vão sendo tocadas, elas vão se aproximando de Jesus através do seu testemunho. Exato. Vai acontecer, não perca a esperança. E outra área também que fica muito, né? Poxa, esse ano eu não consegui um namorado. Não consegui uma namorada. Eu achei que 2017 ia ser o meu ano e não chegou. O que a pessoa tem que fazer agora, nesse momento, né? Parar pra analisar. O que aconteceu? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é dar graça a Deus. Porque a Bíblia fala que em tudo dá graça. De repente Deus te livrou de um grande problema, né? É verdade. E as pessoas, elas têm um afã de ter alguém, muitas vezes para mostrar que ter alguém.
que tem alguém, sabe? Para mostrar que tem um relacionamento, que tem capacidade de se relacionar, mas às vezes ela não tem mesmo. Muitas vezes a pessoa está passando por um processo de amadurecimento, sabe? Ou ela está focada numa outra área, estudos, trabalho, e ela não tem tempo para um relacionamento que tenha tanta dedicação como um namoro, por exemplo. Então, é importante dar graças a Deus, sim, porque talvez você esteja focado em outras áreas da sua vida. Talvez Deus esteja te dando possibilidade de você estudar mais, trabalhar mais, entrar cada vez mais no mercado de trabalho, alcançar cada vez mais o teu sonho e de repente no meio do caminho chega essa pessoa que também vai ter uma visão semelhante, sabe? E que vai ser um encaixe perfeito, porque Deus, ele nos permite conhecer pessoas que possam fazer conexões maravilhosas, tanto secularmente como na parte de trabalho, de estudos e, óbvio, emocionalmente também. Então não perca a tua esperança. Se você tem sido fiel a Deus, se você tem colocado as tuas emoções diante de Deus, porque tem gente que não fala com Deus sobre as emoções e de repente fala assim, ó Deus, achei essa pessoa e eu queria que o Senhor abençoasse esse relacionamento. Mas é importante colocar desde já, sabe? Você que é solteiro, aproveita a tua solteirice, sabe? Curte teus amigos. Cuide das coisas do Senhor. Exatamente, né? É o que a Bíblia fala. A gente fala, não, depois que eu casar, eu vou conseguir me dedicar melhor. Não, agora é a hora. Acho que você não precisa ficar esperando o tempo inteiro. Quando eu casar, eu vou fazer isso. Quando eu casar, eu vou fazer aquilo. Quando eu casar, eu vou ser feliz. E não tem como. Se você, como solteiro, não se sente uma pessoa realizada, não tem como Deus te entregar um desafio maior ainda, né? Então, como o pastor Aldo disse, dê graças a Deus em 2017 você não conheceu, porque foi o plano dele, foi o caminho dele. Quem sabe em 2018 vai ser o momento para que a sua vida emocional seja ali completa, né? Você encontre sua cara metade, mas foque nas coisas do Senhor. E a gente não pode esquecer que Deus, ele é soberano. E Deus, ele tem tudo controlado pelas suas poderosas mãos. Então, se a tua vida está nas mãos de Deus, confia no Senhor. Confia que Ele há de lhe permitir conhecer uma pessoa em breve, que vai ser, quem sabe, o teu esposo, a tua esposa, a pessoa que vai construir com você a tua vida e vocês juntos vão também entrar numa vida ministerial, que é uma área também que é importante falar, porque dentro desse contexto que nós vivemos de vida, a vida ministerial é muito importante. Eu acredito que existe uma chamada global para todos. Existe uma chamada global para todos. Existe algo que Cristo deixou para todos os seus discípulos, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, isso também é a nossa chamada como igreja para 2018, até os confins da terra. E eu acredito que essa chamada principalmente é para nós que somos jovens, e levar com a força que temos, aproveitando a sabedoria daqueles que são mais velhos do que nós e que vão nos guiar neste processo de levar o Evangelho por toda a cidade, estado, Brasil e confins da terra. Eu acho interessante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas se frustraram com a célula, né, no ano de 2017. Você, às vezes, é um líder de célula e não tem visto a sua célula crescer, ou às vezes até diminuiu. Mas você para e faz uma análise. Por que será que isso tem acontecido? Será que você não tem tido um relacionamento com seus discípulos? Né? Porque se você deixa para falar com o discípulo somente no dia da célula, mandar uma mensagem lá 1 hora antes, isso realmente não vai dar certo, né? O seu ministério não vai para frente. Então procure ter mais relacionamento com seus discípulos, tome um café, converse, esteja presente, porque um vai gerando o outro, vai puxando o outro e assim vai vindo o sucesso ministerial. Né? Discipulado é relacionamento, né? É importante você ter relacionamento com os seus discípulos e você alimenta a sua célula através do relacionamento. Óbvio que a palavra vai vir ao teu coração, as palavras que vêm do altar são maravilhosas através do nosso apóstolo e nós podemos, com as palavras de domingo, levar uma palavra maravilhosa de vida para as pessoas durante a semana nas células. Então, dentro daquilo que nós vivemos como igreja, isso é maravilhoso. Eu acho que é importante fazer essa revisão de si, se aquilo que você tem pregado é o evangelho verdadeiro, se aquilo que você tem vivido na célula, sabe, dentro dos relacionamentos,
com os seus discípulos tem sido um relacionamento bom, se você tem realmente passado a visão da igreja, sabe, para tua célula, porque às vezes a gente quer colocar a nossa própria visão. E já existe uma visão para a nossa igreja. O que nós temos que fazer é acreditar que essa visão veio do coração de Deus para o casal apostólico e a gente viver isso de uma forma sobrenatural. Porque célula, para mim, pastor Aldo, antigamente existia ponto de pregação, quando nós éramos bem novinhos. Não tem coisa melhor hoje do que pregar o evangelho na casa de alguém. É aconchegante, é legal, sabe? Tem um lanchinho depois, tem interação. Então é muito gostoso o célula. O ambiente de célula é maravilhoso, sabe? Então é importante fazer o que você falou, fazer essa revisão, sabe? E buscar, em 2018, de repente melhorar, multiplicar, formar novos líderes e partir dominar o mundo. Eu não sei qual é a área da sua vida que está meio bagunçada. Se é a área financeira, que a gente falou aqui, a vida familiar, a vida emocional, a vida profissional. Mas uma coisa eu tenho certeza, como Jesus nos orientou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não existe nenhuma coisa que você possa acrescentar na sua vida através da preocupação, através da ansiedade. Então o nosso convite para você, neste dia de hoje, é que você coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. A palavra de Deus diz que a esperança é a âncora da alma. Onde você tem colocado essa âncora, né? Onde você tem depositado a sua esperança? Deposite no Senhor e Ele vai fazer, Ele vai realizar os sonhos, os desejos, os planos do seu coração. Amém. E você que tem todos os seus planos alcançados durante o ano de 2017, glória a Deus pela sua vida. Eu acho que você é um exemplo e você pode ajudar outras pessoas a viver isso também, porque eu sei que você teve muito esforço e eu sei também que Deus colocou a mão sobre a tua vida para que você alcançasse tudo aquilo que você colocou diante dele e diante de si, e as suas situações e tudo aquilo que passou durante esse ano você viveu, você superou, você está aqui hoje glorificando a Deus pelas vitórias, porque eu vivo isso hoje. Eu acho que nós alcançamos como casal, como juventude, como família, como um todo, grandes coisas durante esse ano, e eu reconheço que foi a mão de Deus sobre nossas vidas, a misericórdia dele, que se renova cada manhã, e o amor e carinho que ele tem por nós. Então, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que ele tem nos permitido viver, e a minha alegria é que os discípulos da juventude, os discípulos da ECG, possam viver dias maravilhosos também. Amém. Meu nome é Tawane Cardoso e eu tenho 27 anos e eu sou nascida no ano de 1990. Eu acho legal falar isso porque no dia 26 de agosto de 2016 eu digo que eu comemoro um novo aniversário. Por quê? Porque foi nesse dia que a minha vida verdadeiramente começou. Foi no dia que eu entrei às portas da ISG. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou técnica de enfermagem e eu sou fisioterapeuta, mas eu não atuo como fisioterapeuta, eu atuo só como técnica. Eu sou filha de pai e mãe divorciados e eu já perdi uma irmã e 2 anos depois eu perdi o meu noivo, então tecnicamente eu já sou viúva. Eu sou filha de um pai omisso, então eu tenho um pai distante e tudo isso me machucava muito. Eu vim de uma vida de uma balada intensa, eu vim de uma vida normal, com vícios, bebidas, baladas e gastos exagerados. Eu vim de uma vida totalmente destruída, onde tudo que eu ganhava, eu não sabia para onde ir, eu não sabia aplicar o meu dinheiro. Tudo que eu tinha era uma Honda Bis com um documento atrasado e era a vida que eu levava. Todo o meu salário ia em roupa, sapato, bebidas e cigarros. E eu achava essa vida um máximo. Só que todo dia quando eu chegava na minha casa eu chorava muito, porque eu vim de uma família evangélica e eu tinha muitas dores dentro de mim, eu tinha muitos traumas, eu tinha muitas feridas. Eu tinha cometido muitos erros na minha vida e todos os dias o inimigo se levantava para jogar eles na minha cara. E eu achava que não tinha jeito nenhum para mim. Por várias vezes eu pensei em tirar a minha vida. Já sofri inúmeras tentativas de homicídio que eu nunca pude contar para ninguém porque ela veio de pessoas muito próximas. E eu fui livrada, porque eu precisava estar aqui hoje para testemunhar. Eu perdi muitas coisas na minha vida, tanto fisicamente, espiritualmente. E quando eu cheguei na ISG, eu vivia sozinha, eu já morava sozinha, eu não tinha um relacionamento com a minha família, eu era totalmente distante.
Eu não tinha pai, eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha referências, eu não tinha uma perspectiva de vida. E as pessoas olhavam para mim e me achavam o máximo, porque eu sou funcionária pública, porque eu já tinha uma faculdade, mas elas não sabiam que dentro de mim eu não tinha vida nenhuma. Eu estava destruída e todos os dias eu pedia para Deus me levar dessa terra, porque eu não queria mais ficar aqui, porque doía muito ficar aqui. Era uma dor muito grande que só eu sabia. Só eu sabia o quanto eu não conseguia dormir todas as noites, o quanto eu tinha remorso dentro de mim, o quanto eu queria morrer fisicamente. E aí no dia 26 de agosto de 2016 eu entrei na IECG e o pastor Aldo estava ministrando uma palavra que dizia desabrigados. Esse era o tema, era como eu me sentia. Eu me sentia desabrigada, eu me sentia desamparada, eu me sentia abandonada, eu me sentia traída, eu me sentia totalmente esgotada. Mas as pessoas não sabiam disso, porque eu vestia uma capa todos os dias quando eu saía da minha cama. E naquele dia, eu entendi que Deus era amor e eu entreguei verdadeiramente a minha vida para Jesus. E a partir daquele dia, aparentemente nada tinha mudado, eu tinha a mesma vida e o mesmo salário, era o que eu pensava. Deus entrou na minha vida e fez uma reviravolta. Então, eu tinha o mesmo emprego e o mesmo salário. E eu tinha uma moto com um documento totalmente atrasado. E aí Deus me deu um terreno, Deus me deu uma moto zero, Deus me deu carro, Deus me deu uma casa e Deus abriu portas para eu iniciar uma segunda faculdade que era o desejo do meu coração, fazer psicologia. Deus me deu irmãos, Deus me deu amigos verdadeiros e, acima de tudo, Deus me deu um pai. Ele fechou todas as minhas feridas e tudo aquilo que eu achava que eu nunca ia conseguir me livrar, Ele me livrou, Ele restituiu e Ele superabundou na minha vida. E hoje, onde só tinha morte, onde eu pedia todos os dias para morrer, eu peço para viver mais um dia, para contar para todo mundo o Deus maravilhoso que fez uma reviravolta na minha vida. Na minha vida com Jesus eu precisei liberar muito perdão. Eu tinha um relacionamento bem ruim com meu pai. Na verdade, nós mal nos falávamos. E eu tinha dentro de mim que meu pai me odiava. E eu dentro de mim eu também odiava meu pai. E quando eu passei pelo encontro, eu tive que liberar perdão. E foi dolorido, foi muito dolorido. Mas eu perdoei o meu pai. E hoje eu falo com todo o meu coração que eu amo muito meu pai. E outro perdão muito difícil de liberar foi o perdão para mim mesma. Hoje na gravação eu estou usando um tênis que eu guardo há 9 anos. É o tênis que era da minha irmã. Ela nunca usou. E eu não me perdoava por muitas coisas quando ela ficou doente. E eu não consegui usar esse tênis, eu guardo ele há 9 anos. E hoje, com muita alegria, eu consegui me perdoar. Eu consegui que Deus fechasse todas as minhas feridas. E hoje eu consigo calçar esse tênis e lembrar de todas as coisas boas que aconteceram entre mim e ela. Então, a parte mais difícil foi me perdoar de tudo que eu fiz na vida, porque eu me achava indigna de perdão por tudo que eu fiz com ela, todas as coisas que eu disse pro meu pai. E hoje eu me sinto perdoada, hoje eu me perdoei. E hoje eu consigo olhar para o meu pai, ligar para o meu pai e falar que eu amo ele. E hoje eu entendo que ele me ama também. E hoje eu consigo lembrar da minha irmã, lembrar do meu ex-noivo, que tantas vezes eu sofri nas mãos dele antes dele partir dessa terra, mas eu não lembro mais com dor. Hoje eu entendo, hoje eu lembro com carinho de todos eles. E hoje eu tô chorando, mas não é de tristeza, é de alegria, porque Deus ele curou todas as minhas feridas. Olá, esse é o primeiro programa de Filho para Filho e nós estamos entrevistando meu amigo Davi Lago, um filho de pastor, um excelentíssimo pregador e ensinador das Escrituras e um cara que me inspira muito. Obrigado por você estar aqui, tá? Vai ser muito bom estar conversando com você agora. Minha amada esposa Rebeca, a mulher mais linda do Brasil. Vamos começar com o nosso programa. Davi, sua criação influenciou no seu chamado? Parece que você foi treinado pelos seus pais. Como, por exemplo, quando você conta que pregava para os travesseiros.
influenciou bastante nesse seu chamado? Sim, a minha criação influenciou, tudo influenciou no meu chamado, porque eu entendo que Deus ele foi agindo em todas as coisas. Tudo coopera para o bem dos que amam, e Deus é o grande maestro da nossa vida, né? Deus é o grande regente dessa sinfonia que é a nossa vida. Olha só que, né? Que coisa. Isso é bonito. Então, eu penso que tudo influenciou, desde olhar o meu pai, eu percebo hoje como que cada coisa se conecta com o ministério. Coisas da minha infância que hoje estimulam a criatividade, a formação acadêmica que auxilia também na defesa da fé. E a gente vai percebendo que não só a criação, mas tudo o que acontece com a gente, a escola, os amigos, as experiências, os sofrimentos, nos habilitam e nos capacitam para o ministério. Bom, pastor, você é bisneto, neto e filho de pastor. E hoje também é pastor. Você acha que os seus familiares te influenciaram a ser pastor? E uma outra pergunta também que a gente tem. Todo filho de pastor tem que ser pastor? Bom, meu bisavô, ele chamava Anísio. Ele foi um dos fundadores da primeira igreja presbiteriana independente de São Caetano do Sul. Meu avô, Ederval, foi um presbítero na igreja. Pregava sempre de manhã, na escola dominical, professor. Meu pai, pastor Elienos, pastor na Igreja Batista Getsemane, auxiliar do pastor Jorge Linhares. E aí, eu também fui ordenado, consagrado ao ministério. Então, eu creio que é Deus que chama, né? De acordo com a palavra de Deus, a vocação, a chamada, o chamado ministerial, ele vem de Deus. E é claro que o convívio, a família, teve uma grande influência sobre a minha vida, vendo meus pais servindo a Deus com tanto empenho, tanta dedicação, e aquilo sempre me motivou, sempre me inspirou, porque meus pais, além de pais biológicos, foram pais espirituais para mim. Eu sempre falo isso, eu não lembro de uma noite na minha infância onde minha mãe não leu uma história da Bíblia ou fez uma oração. Toda a minha vida, até hoje, às vezes ela liga ainda, e eu quero orar, filho, por você. E todo esse contexto eu fui entendendo também o meu chamado para o ministério. Claro que tive também conflitos, momentos de dúvida, de não entender, de tentar discernir, compreender a vontade de Deus, né? É interessante, né? Tanto descobrir, compreender, que Paulo fala em Efésios, a vontade de Deus. Agora, é claro que não é todo filho de um ministro que tem que... Meus próprios irmãos, o Lucas e a Priscila, são designers altamente qualificados, homens de Deus. A minha irmã é uma mulher de Deus e servem a Deus nas suas profissões, servem a Deus também de outra maneira, não envolvido diretamente no ministério da igreja pastoral. O filho de pastor preparado teologicamente e intelectualmente é a resposta para a nossa geração? Bom, eu entendo que a resposta para o mundo é Jesus. E ele usa filhos de pastores, pessoas, seres humanos para cumprirem esse propósito. Aliás, a Bíblia fala que se a gente não pregar, as pedras clamarão. Deus ele vai cumprir, os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, eu entendo que um filho de pastor com um chamado ministerial é uma pessoa separada ali por Deus para isso, porque tem uma coisa diferente numa família de um pastor, nos filhos de pastores. Eles têm que desenvolver, querendo ou não, uma maturidade mais rápido, uma maturidade para entender o que é o ministério, ver o pai na igreja sendo usado por Deus, ali orando pelas pessoas, e às vezes aí ver o pai em casa, no trivial, no dia a dia. Então o menino já vai pegando o que é a vida, vai ampliando, vai expandindo a visão. E se uma pessoa passa por isso e tem uma experiência de conversão e permanece na igreja, eu creio que tem um grande potencial de ser usado por Deus, um filho de pastor, seguindo sempre o que está na palavra de Deus. Houve algum tipo de desequilíbrio familiar? Se houve, isso te desencorajou ou encorajou a seguir no ministério? Toda a família eu acho que passa por situações de dificuldade, né? Tem até uma frase assim, a cada 10 famílias, 9 brigam e uma é mentirosa. Ou seja, todas as famílias enfrentam ventos contrários. E tem momentos de desânimo, tem momentos de lamento, mas é a graça de Deus que nos levanta. Então, o que une uma família de pastor, o que une uma família é Jesus.
O dinheiro não pode unir uma família, as posses, na maior parte das vezes, desunem a família, diploma não pode. O que une uma família é Jesus. Então, ainda que minha família fosse uma família triste, a Bíblia não me permite, se eu tive uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, como diz, chutar o pau da barraca. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José, ele recebeu um monte de cargas ruins da família, mas a partir dele, a família dele se tornou uma bênção ainda maior. Não teve vingança, teve perdão, é linda a história. Ele fala, o mal que me fizeram, Deus o tornou em bem. Então eu creio que ainda que uma família seja altamente desequilibrada, se você ler a genealogia de Cristo em Mateus 1, lá tem prostitutas, governantes iníquos, tem adultos, tem um monte de coisa triste, de pessoas que tiveram suas histórias manchadas, e Jesus veio, explica lá, para salvar o mundo, salvar as pessoas do pecado. Então eu creio que nós precisamos de um encontro com Cristo, apesar dos desequilíbrios da vida. Bom, como filhos de pastor, muitas vezes a gente passa por situações constrangedoras, seja na escola, na infância. Eu me lembro um dia que eu fui comprar lanche com várias moedas, aí me perguntaram, ô Rebeca, você assaltou o gasofilácio antes de vir? Você já passou por alguma situação assim na sua infância? Já passei várias situações assim na infância. Assim, eu sempre falo que desde menino envolvido nas coisas da igreja, eu já cheguei a brincar de esconde-esconde nos bancos da igreja, desde menino mesmo. E às vezes a gente fazia bagunça na igreja, e teve uma vez, por exemplo, que estava na classinha na hora do culto, aí eu nem lembro o que aconteceu, eu fiz alguma coisa lá que não gostaram. Eu lembro que o diácono da igreja, tipo assim, meio que gostou que eu fiz uma bagunça, ele pegou no meu braço, assim, no meio do culto, me trouxe pro meio do culto, e assim, o filho do pastor fez bagunça. E eu lembro que eu fiquei muito triste aquele dia. Eu vi que ele foi puxando meu braço assim, na frente da igreja inteira. Então há muita ignorância de muitas pessoas, né? Há muita ignorância. E a gente tem que orar, porque a igreja, ela tem que ter amor, tem que ser uma cooperação, não uma competição, uma briga. E muitas vezes as pessoas não entendem isso e não tem esse entendimento e maltratam. São muitas histórias de gente que maltrata a família do pastor, quando que é uma coisa completamente equivocada de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala em vários textos do amor que deve ter pela família do pastor, as orações, porque não é fácil. Muitas pessoas olham assim, o líder à frente, orando, intercedendo, e pensam, isso é muito legal. A pessoa às vezes não tem noção o que é a família de um pastor, o peso espiritual, as responsabilidades, às vezes não ter o pai tanto em casa, tão presente, não ter final de semana, sempre na igreja, no final de semana para praia. Eu nunca tive isso, nunca tive na infância, assim, tinha as férias e tal, mas sempre no ministério envolvido. Agora, o que vai fazer a mudança na nossa vida é o encontro com Cristo. Porque se o jovem encontrar com Jesus, é isso que vai possibilitar ele entender toda essa situação. E aí é o amor a Jesus, né? Não é tanto uma coisa assim, vamos ir levando. É o amor a Jesus que vai nos direcionando nessas situações. Bom, falando agora de momento relax, fala pra gente o que você gosta de fazer no seu momento de lazer, quando você quer esfriar a sua cabeça. Na verdade, eu gosto de esfriar a cabeça o tempo inteiro, né? Então é o seguinte, eu entendo que quanto mais crente a pessoa é, mais normal ela é. Se você ler o Evangelho, Jesus ele era normal, olha as coisas que Jesus fazia. Ele escrevia na areia, ele procurava figo. Já pensou? Jesus, onde tem um figo aqui? Ele estava lá procurando figo. Jesus, ele nos ensina a ser humano. Jesus nos ensina a ser uma pessoa de verdade que curte a vida. A Bíblia fala, alegrem-se no Senhor. A nossa alegria é Jesus, é uma pessoa. Nós temos que habitar. Se a pessoa habita em Jesus, ela vai ser feliz. O pastor John Piper fala que Cristo é o júbilo incontido de Deus. Então, é celebrar a vida. É celebrar a vida. Eu procuro celebrar a vida o máximo que eu posso, em todas as coisas. Então, eu gosto de ler livro, eu gosto de videogame, eu gosto de assistir muitos filmes. Eu me interesso na literatura por poesia, por romance, por conto. Eu penso que a gente tem que desenvolver ao máximo as nossas capacidades para a glória de Deus, os talentos, habilidades que Deus nos deu, nos presenteou. O rei Davi era rei, era guerreiro, ele era arpista, ele era poeta, compositor, e a gente tem que procurar, então, se alegrar com a família, com a esposa, com os filhos.
eu procuro esfriar minha cabeça. Davi, conta pra gente como que foi a sua experiência sendo filho de pastor na adolescência. Bom, a adolescência é um período de muitas mudanças rápidas e que você precisa tomar muitas decisões importantíssimas que refletem o resto da sua vida, sobre o namoro, o casamento, sobre o vestibular do que você vai fazer. Foi um período que eu procurei me concentrar ao máximo nas coisas de Deus. Eu tive o grande privilégio, né, a grande bênção de Deus de ter sido muito bem pastoreado nesse período. Pelo pastor Jorge Linhares, pelo pastor Alisson Aragão, pelo pastor Lucinho, pelo pastor Marquinhos. A nossa igreja protegeu muito a nossa geração ali na minha época dos adolescentes. E hoje nós vemos vários deles se tornaram pastores, vários deles se tornaram ministros de louvor, missionários, teólogos, professores da escola dominical. Então eu tive uma adolescência muito privilegiada, me envolvendo desde já de 12, 13 anos nas vigílias, nas noites de talentos, nos cultos. E a gente participou então ativamente nesse período das atividades da igreja. E como que era a sua vida de adolescência em relação ao mundo? Bom, na época da adolescência, eu fui muito crente mesmo. Você pode ter certeza disso. Pode perguntar para os amigos da minha escola. Eu não beijei as meninas. Elas queriam, mas eu não beijei as meninas. Pode perguntar para todo mundo que estudou comigo. Deus me guardou. Eu levei muito a sério. Teve uma coisa que me marcou muito na adolescência sobre isso, que foi a leitura da biografia do Billy Graham. Aí quando ele conta a adolescência dele, e tem a parte que ele fala sobre isso. Ele fala assim, quando eu era adolescente, eu tinha um temor tão grande de Deus, eu queria ser usado por Deus, eu ficava de mão dada com as minhas namoradas, e essa frase, eu ficava de mão dada com a minha namorada e falava, vamos segurar as pontas. Eu lembro que a leitura, eu nunca falei isso, eu lembrei aqui agora, eu lembro que a leitura disso aí me motivou muito a ficar firme nos caminhos de Deus. Poxa, o Billy Graham foi usado por Deus, mas ele foi adolescente um dia. É engraçado, né? Jesus foi adolescente, Billy Graham, as pessoas de Deus foram adolescentes. E outra leitura que me auxiliou muito foi conhecer a história do pregador Charles Spurgeon, na Inglaterra. Porque com 20 anos ele já era considerado o maior pregador do seu tempo. E me motivou demais a leitura do livro Lições a Meus Alunos, os 3 livros, onde o Spurgeon ensinava no seminário para os jovens pregadores. Isso me motivou de tal maneira que com 15 anos eu preguei meu primeiro sermão, em 2001, maio de 2001, e eu já comecei a pregar. Então eu já tinha esse senso de responsabilidade que me cercava e me mantinha com discernimento das coisas ao redor, lembrando que tudo que a gente faz, a vida não tem rascunho, né? Não tem como apagar. Então Deus perdoa os pecados, mas o tempo perdido no pecado não volta. O seu livro mais recente é o Fé Inteligente. Conta um pouquinho pra gente do resumo deste livro, deste conteúdo tão importante para a nossa geração. Bom, o livro Fé Inteligente ele é uma compilação de 4 livretos que eu já tinha lançado de 2007, 2008 e 2009. Aí são 4 temas. O primeiro é quais são as razões para crermos na Bíblia. Porque o cristão devota sua fé na palavra de Deus, crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não em nenhum outro texto. Na segunda parte, a gente fala sobre a doutrina cristã, as 8 doutrinas fundamentais do cristianismo, né? Da doutrina de Deus à doutrina do juízo final. Na terceira parte, sobre a historicidade de Jesus Cristo. Jesus ele existiu de verdade ou ele é uma invenção? Algumas pessoas questionam isso nos dias de hoje. E na última parte do livro, a gente fala sobre a identidade de Cristo. Quem é Jesus? Investigando Jesus. Quem é Jesus? O que ele afirmou? O que ele fez? Ele é ou não o Filho de Deus? Porque essas questões estão dentro do tema da apologética, que é a defesa da fé, é o entendimento da fé, é a resposta que nós damos aos questionamentos que são feitos contra a fé. O resumo do livro é esse. A fé cristã não é um salto para o escuro, pelo contrário, é um salto para a luz. Jesus mesmo disse que nós devemos amar Deus de todo o coração, alma e entendimento. Em Isaías está escrito no capítulo 1, um convite de Deus. Venham, vamos refletir juntos. A Bíblia nos chama para pensar. Nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus ele se revelou de uma maneira racional, fala do culto racional. A Bíblia é uma mensagem também para o intelecto, né? Jesus ele falou, ide e ensinem, né? As pessoas aprenderem. Então o resumo do livro é esse, a mensagem é essa.
nós cremos que devemos amar Deus em todas as esferas da nossa vida, e isso também inclui no nosso pensamento. Se você pudesse indicar apenas um livro para um jovem ler, sem ser a Bíblia, qual você indicaria? O livro bom é Porque Sou Cristão, do John Stott, editora Ultimato. Qual é a sua banda ou cantor predileto? Cats Barneia. E a música predileta? Extra Extra. Fale uma frase marcante. Prefiro ser nada aos pés de Cristo do que tudo em outro lugar. Ser filho de pastor é? Herdeiro de um ministro. Deixe um recado de filho para filha. Bom, o recado final é Tito, capítulo 1, nos versos ali 5, 6, quando o apóstolo Paulo vai dar a orientação ali na Bíblia, como é que tem que ser um filho de pastor. Ele fala 3 características. Que o pastor tem que ter filhos crentes, então você tem que ser convertido a Jesus. Entenda isso, você precisa de Jesus. Não acusados de dissolução, você tem que entender o chamado familiar, o chamado pastoral. Você não pode ser sem vergonha. E terceiro, de insubordinação, não ser acusados de insubordinação. Ame o teu pai, ore pelo teu pai e pela tua mãe. Entenda que um dia você vai tomar suas decisões, mas enquanto você for um jovem, um adolescente, obedeça. A maneira de honrar os pais, qualquer filho, quando jovem, quando adolescente, é obedecendo os seus pais. Depois chega um momento que você vai contribuir com os seus pais. Aí um dia você vai casar, ter a sua vida, a sua família, aí você vai honrar os teus pais, ouvindo os conselhos, presenteando, beijando sempre. Então esse é o recado final que eu tinha para dar. Conheça a história do Franklin Graham, é emblemática. Filho do maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham, que teve um período de grande crise na sua vida diante do ministério do pai dele, e ele conta um dia em Jerusalém, ele num quarto do hotel, vivendo uma vida completamente longe do caminho de Deus. Deus mostrou para ele o chamado que era para a família. Conheça a história do O Filho Rebelde de Billy Graham, tem esse livro. Procure ver quantos homens de Deus foram usados e eram filhos de pastores. Martin Luther King, você pode ver também Charles Spurgeon e uma série de pregadores. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu sempre gosto de falar no final assim, que Jesus seja o coração do seu coração, a alma da sua alma e a vida da sua vida. Deus abençoe. Gente, nós estamos lançando algumas camisetas. Uma delas é essa que eu estou vestido, do Fá. Rebeca também está vestindo uma. E nós vamos entregar uma para o Davi agora. Que é mais ou menos o que ele vive também, o que ele fala também. Que é menos blá blá blá. Fale menos e faça mais. É muita cara dela essa camisa. Muito. Tá mais legal que a do Beetlejuice. Do Beetlejuice também é legal. A gente lembra do Beetlejuice. Beetlejuice. Entrevistamos aqui o Davi Lago. Obrigado demais. Valeu, Aldo. Valeu, Rebeca. Obrigado. Um beijo é top. do gordo. Te amo, tá? Eu te Tamo amo, junto. Tamo Obrigado, tá? Valeu. Beijão, Queijo galera. Goiabada. Tamo junto. Bebeto Romário. Valeu, Batman. Unha e carne. Valeu. É isso aí. Obrigado, Romário. Uou. Não, você é o Bebeto. Você é o branquinho. É. Eu sou o Romário. Fiz gol contra os Estados Unidos, 94. Esse é o cara. Chegamos ao final de mais um programa e agora é o momento da oração. Todo final de programa nós oramos e nós cremos no poder da oração. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Nós pedimos e Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso e a orarmos e colocar diante dele as nossas necessidades. Então eu quero orar por você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Pai, no nome de Jesus, eu tomo autoridade no mundo do Espírito, ó Deus, para abençoar cada família da nossa cidade. Ó Deus, esta pessoa que me ouve, que me assiste, que a Tua mão de poder venha sobre ela. Ó Deus, e que as cadeias das trevas, do inferno, sejam quebradas. Ó Deus, se esta pessoa precisa de cura, que ela seja curada. Ó Deus, cura emocional, que as suas emoções sejam tocadas. Fortalecimento, vigor para o corpo. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que os anjos do Senhor te guardem, te protejam e te livrem de todo o mal. Em o nome de Jesus, amém e amém. Deus que te abençoe. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in